Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Meus amados, é um enorme prazer e uma satisfação estar com os irmãos novamente, dessa vez para expor o livro de Josué. Aqui com vocês é o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo do capítulo 1 até o capítulo 3. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma introdução a respeito do livro de Josué. Esse é o primeiro dos 12 livros históricos. Recebeu o seu nome dos feitos heróicos de Josué, o substituto por quem Moisés orou e a quem comissionou como líder de Israel. Josué significa Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação, e corresponde ao nome de Jesus no Novo Testamento. Deus libertou Israel nos dias de Josué e esteve pessoalmente presente como comandante salvador, lutando em favor do seu povo. Com relação à autoria e data, embora o autor não seja mencionado, o candidato mais provável é Josué, que foi a testemunha ocular-chave dos acontecimentos registrados. Um assistente a quem Josué preparou pode ter concluído o livro, acrescentando comentários como os que dizem respeito à sua morte, lá no capítulo 24. Alguns têm sugerido que essa seção foi escrita pelo sumo sacerdote Eleazar, ou então seu filho Finéias. Com relação ao contexto histórico, antes de morrer, em aproximadamente 1405 a.C., Moisés passou o bastão da liderança para Josué, como vimos lá no Deuteronômio capítulo 34. Israel chegara ao fim do período de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Josué estava chegando perto da idade de 90 anos, quando se tornou líder de Israel. Morreu mais tarde, com a idade de 110 anos, como diz aqui no capítulo 24 de Josué, verso 29, havendo guiado Israel na expulsão da maioria dos cananeus e tendo dividido a terra prometida entre as 12 tribos. Posicionados nas campinas de Moabe, no leste do rio Jordão e da terra que Deus lhes havia prometido, os israelitas aguardavam a orientação de Deus para conquistar a terra prometida. Eles confrontaram povos do lado oeste do Jordão, que se haviam afundado tanto na iniquidade que Deus faria com que a terra prometida, por assim dizer, cuspisse ou vomitasse seus habitantes, como lemos lá no livro de Levíticos, no capítulo 18, dos versos 24 a 25. Deus daria a terra prometida a Israel sob conquista, em primeiro lugar para cumprir a aliança firmada com Abraão e seus descendentes, mas também para aplicar o justo castigo divino aos habitantes pecadores. Sabe-se que alguns povos possuíam há muito tempo algumas partes da terra prometida, mesmo antes dos dias de Abraão. Nos tempos de Josué, os habitantes haviam continuado a declinar moralmente pela adoração de muitos deuses. Agora então, irmãos, vamos entrar no texto de fato. No capítulo 1, dos versos 1 a 9, visto que Moisés havia saído de cena, o Senhor agora fala diretamente a Josué. Josué havia sido preparado para a liderança por sua estreita associação com Moisés por muitos anos. Nunca houve qualquer indicação de que ele aspirava a este lugar de honra. Mas no tempo de Deus ele foi capaz de se encaixar neste lugar, porque foi a escolha de Deus para isso. O Senhor deu-lhe instruções claras e simples para cruzar o Jordão, e todo o Israel com ele, para a terra fornecida por Deus, conforme o verso 2. Era para ser uma decisão serena em prosseguir com firmeza, pois o Senhor prometeu que eu te dei em todo lugar que pisar a sola do teu pé. Esperava-se que eles tomassem posse dela.
As fronteiras descritas no verso 4 são mais extensas do que Israel jamais possuiu, pois incluía o deserto ao sul, o Líbano ao norte e para leste até o rio Eufrates, ou se olhando para o oeste, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, ou seja, o Mediterrâneo, que foi incluída. Em Gênesis, no capítulo 15, do verso 18, a promessa de Deus a Abraão dava as fronteiras de um mirante mais ao sul, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio, o rio Eufrates. No verso 5, nós vemos quão maravilhoso foi o encorajamento dado a Josué então, de que ninguém seria capaz de se opor a ele todos os dias de sua vida, pois Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Permita que as palavras do Senhor ardam profundamente em seu coração. Não te deixarei, nem te desampararei. No verso 5. Essa promessa é uma base maravilhosa para a fé ser forte e ter bom ânimo. No entanto, não é uma coragem egoísta, pois Josué deveria dividir a terra como uma herança para todos os filhos de Israel. Ele deveria ser um líder cuja preocupação era primeiro pela glória de Deus e que, portanto, também envolvia preocupação pelos filhos de Israel. O verso 6 enfatiza a força e a coragem de Josué no relacionamento com o povo. Agora, no verso 7, ele é instado a ser forte e muito corajoso em cumprir a lei que Moisés havia dado. Isso envolvia seu relacionamento com Deus, que era de vital importância para que seu relacionamento com o povo fosse mantido em fiel integridade. Ele deveria ser consistentemente bem equilibrado, não vacilar em uma direção ou outra, e assim seria bem-sucedido e prosperaria. O livro da lei deveria ser a meditação de Josué dia e noite, a fim de que ele pudesse fazer tudo o que estava escrito nele. É o Deus vivo que ordenou a Josué. Portanto, novamente é dito a ele para ser forte e corajoso. Ele não tinha motivos para ceder ao medo ou ao desânimo, pois o Senhor Deus estava com ele aonde quer que ele fosse. Nos versos 10 a 18, nós temos as instruções em vista à travessia do Rio Jordão. Não deveria haver pressa para cruzar o Jordão e também nenhum atraso, mas deliberação e ação calmas. Josué ordenou aos oficiais do povo que dissessem a ele que preparassem provisões para si, pois em 3 dias eles passariam o Jordão. Então, Josué se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, que haviam adquirido propriedades para si ao leste do Jordão. Eles não deveriam, por isso, ficarem isentos da guerra. Moisés deixou claro para eles que, embora eles tivessem permissão para se estabelecer a leste do Jordão, e suas esposas, filhos e gado pudessem permanecer lá, ainda assim, todos os homens fisicamente aptos deveriam acompanhar o resto de Israel a Canaã para ajudá-los na conquista do inimigo. Só depois que todo Israel se estabelecesse em paz na terra, esses guerreiros retornariam às suas possessões a leste do Jordão. Este deveria ser um testemunho eficaz da unidade de Israel. A resposta desses homens é louvável, estando totalmente de acordo em fazer o que Josué ordenou. Eles desejavam estar tão sujeitos a Josué quanto haviam sido a Moisés, e expressaram o desejo de que o Senhor estivesse com Josué como esteve com Moisés. Havia uma unidade geral nisso, mas eles acrescentaram que se algum indivíduo entre eles se rebelasse contra a ordem de Josué, ele seria executado. Então, eles repetiram a Josué o que Deus havia dito a ele.
Apenas seja forte e tenha bom ânimo. No capítulo 2, nos versos 1 a 24, nós temos a narrativa dos espiões que foram recebidos e escondidos por Raabe. Josué então enviou 2 espias para ver a terra, especialmente Jericó, como diz o verso 1. 12 homens haviam sido enviados antes a pedido do povo, como nós vemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 22. Naquela época, o povo queria saber se seria capaz de vencer o inimigo, e 10 dos 12 espias relataram as probabilidades que na cabeça deles estavam contra eles, de modo que o povo se recusou a entrar. Apenas Josué e Calebe insistiram que eles deveriam lançar um ataque porque sabiam que Deus poderia facilmente dominar o inimigo a seu favor. Mas a rebelião do povo resultou em mais 38 anos de peregrinação no deserto. Nesse caso, porém, os homens são instruídos a ver especialmente Jericó. Eles não foram enviados para tomar a decisão de atacar ou não Jericó, mas sim para descobrir a condição de Jericó em vista do ataque de Israel. Pois Josué havia dito a Israel que em 3 dias eles cruzariam o Jordão. Houve uma decisão firme de seguir em frente e Jericó foi o primeiro objeto de ataque. No envio dos espias, Deus tinha aparentemente pelo menos 2 objetivos em vista. Primeiro, confirmar a Israel o fato de que Deus, já estava enfraquecendo o coração dos cananeus. E segundo, salvar Raabe e sua família da destruição. Voltando ao texto, os espias encontraram abrigo na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, que por mais pecadora que fosse, o Senhor já havia começado uma obra de fé em seu coração, como provaram suas palavras aos espias. Não foi a luxúria que os levou à sua casa, mas foi a graça de Deus que o fez. Quando o rei de Jericó soube que os israelitas tinham vindo para Jericó como espiões, ele exigiu que Raabe os entregasse a ele. Mas ela foi a única pessoa em toda a cidade que foi despertada para perceber que Israel estava servindo ao Deus verdadeiro e que seus direitos eram fundamentais, de modo que decidiu que deveria tomar o lado de Deus contra a sua própria nação. Quando os mensageiros chegaram a Raabe, ela mentiu para eles, dizendo-lhes que, embora os homens tivessem vindo para sua casa, ela não sabia de onde eles eram e eles haviam partido novamente quando a escuridão estava caindo. Os mensageiros aceitaram sua palavra e a sua sugestão de que os perseguissem rapidamente. Então, Raabe os trouxe até o telhado e os escondeu com os talos de linho que havia posto em ordem no telhado. Há um adorável significado espiritual aqui. Ela tinha um material com o qual o linho é feito, colocado em ordem. E se nós formos observar lá no Apocalipse, nós vamos ver que o linho é o símbolo dos atos justos dos santos. Continuando, quando os homens da cidade saíram em busca dos espias, os portões foram fechados. Então Raabe foi até os espias antes que eles dormissem e falou com eles de tal maneira que não havia dúvida de que Deus realmente havia despertado para algumas realidades da fé nele. Ela disse a eles: "Eu sei que o Senhor lhes deu a terra." Ela havia testemunhado o medo de todos os habitantes da terra, pois eles tinham ouvido falar de Deus trazendo Israel através do Mar Vermelho e de sua destruição mais recente dos reis dos amorreus, Sion e Og. Tendo tais relatos, Raabe diz: "Nossos corações derreteram e a coragem abandonou o povo da terra." O relatório trouxe medo a todas as pessoas em geral, mas despertou em Raabe a fé.
em que ela declara com firmeza: o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Verso 11. Em seguida, ela implora aos espias, com base em sua fé em mostrar bondade para com eles, que quando Israel conquistar Jericó, que eles poupassem toda a sua família, livrando-os todos da morte. Esta é uma evidência clara da obra de Deus em seu coração, pois a prostituição não mostra nenhuma consideração pelos relacionamentos familiares adequados. Os espias de boa vontade prometem a ela esse favor, mas com a condição de que ela e sua família não os denunciem a outras pessoas. Os espias não podiam sair pelo portão que estava fechado, mas como a casa de Raabe ficava sobre o muro, ela os deixou sair por uma corda em sua janela. Ela sugeriu que eles fossem para o lado oposto do Jordão, para se esconderem por 3 dias até que os perseguidores voltassem para a cidade. Sem dúvida, antes de se despedirem, eles falaram as palavras dos versos 17 a 20, instruindo-a a amarrar o cordão escarlate em sua janela, que marcaria sua casa como aquela a ser poupada quando Israel conquistasse Jericó. Ela deveria trazer sua família para dentro de casa naquele momento, pois quem estivesse fora da casa não poderia contar com nenhuma proteção. Isso pode nos lembrar da Páscoa no Egito, quando todos dentro de uma casa marcada com sangue nas ombreiras e vergas das portas estariam a salvo do julgamento divino. Os espias então foram esconder-se na montanha por 3 dias, antes de voltarem para trazer a Josué a notícia de que os habitantes da terra tinham ficado desanimados por causa de Israel e, portanto, era evidente que Deus os havia entregue nas mãos de Israel. E é claro que eles também relataram o caso de Raabe. No capítulo 3, dos versos 1 a 17, nós temos a passagem do Jordão. Na manhã seguinte, Josué levantou-se cedo e conduziu Israel até o rio. As pessoas foram informadas que deveriam seguir a Arca da Aliança carregada pelos sacerdotes. No entanto, deveriam permitir um espaço de 2.000 côvados entre eles e a arca. Se formos considerar o côvado entre 45 centímetros de comprimento até 52 centímetros, vai dar aproximadamente entre 900 metros a 1 quilômetro de distância. Assim, todos seriam capazes de ver a arca e reconhecer seu guia. Em outras palavras, eles não estariam apenas seguindo um ao outro. Josué então ordenou ao povo que se santificasse em vista das maravilhas do Senhor entre eles. A santificação envolve a separação do que não honra a Deus e a separação para Deus, pois ele deveria trabalhar poderosamente entre eles. Então chegara a hora de outro milagre incrível de Deus em favor de Israel. Josué disse aos sacerdotes para carregarem a arca e começarem a travessia do Jordão. E o Senhor, ao mesmo tempo, disse a Josué que agora ele começaria a magnificar Josué aos olhos de Israel, para que eles pudessem perceber que, assim como Deus esteve com Moisés, ele estava agora com Josué. Ele é instruído a orientar os sacerdotes a carregar a arca e realmente ficar na água à beira do Jordão. Falando a todo Israel, Josué os informa de antemão como Deus iria trabalhar entre eles, dando a garantia pelo que ele faria naquele dia, que ele é realmente o Deus vivo, que sem falta expulsaria as 7 nações da terra diante dos filhos de Israel. A arca da aliança de toda a terra, ele lhes diz, está passando antes de vocês para o Jordão. Eles deveriam, portanto, nomear um homem de cada tribo como representante.
Josué lhes garante com antecedência que assim que as solas dos pés dos sacerdotes que carregavam a arca descansassem nas águas do Jordão, as águas seriam cortadas, não mais fluindo, mas parando e se amontoando acima deles. Portanto, nem Josué nem o povo foram pegos de surpresa quando esse milagre surpreendente aconteceu. Os pés dos sacerdotes mal mergulharam na água na beira do Jordão quando as águas foram cortadas. Deve ter sido um tremendo monte de água que se acumulou rio acima, especialmente porque naquela época o rio estava em fase de inundação, conforme os versos 15 e 16. Mas o povo passou a pé enxuto, enquanto os sacerdotes com a arca permaneceram no meio do Jordão, até que todo o povo tivesse passado. Amados, eu gostaria de considerar com os irmãos o capítulo 1. Quando Deus fala com Josué para animá-lo, perceba que o Senhor diz a ele que assim como ele havia sido com Moisés, seria com ele, que não o deixaria nem o desampararia, mas ele precisaria ser forte e corajoso. Isso é repetido por 4 vezes no capítulo 1. 3 vezes pelo Senhor Deus e 1 vez pelos Rubenitas, Gaditas e pela meia tribo de Manassés. Observe que Josué deveria ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer exatamente segundo toda a lei, falando dela o tempo todo, meditando dia e noite com o objetivo de conhecê-la e obedecê-la. Todos nós, irmãos, da mesma forma que Josué, precisamos conhecer ao Senhor através de sua gloriosa palavra e nos dedicarmos com afinco em obedecê-la, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.